Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo falando, tá, sobre diplomacia internacional, tá, e o que eu posso realizar, tá, para modificar todos os sistemas do mundo, tá, ok? Uma das minhas ambições, tá, é modificar o sistema do mundo, tá, ok? E eu fiz um vídeo muito bom chamado Projeto Uma Nova Alta Sociedade, tá, o projeto de uma nova alta sociedade. Eu já expliquei, inclusive nesse vídeo mesmo, tá? Em outras coisas que eu já falei, em outros vídeos, que quando uma alta sociedade está estabelecida e os benefícios correm muito bem para a parte de cima, considerando qualquer estrutura que esteja por baixo, muito dificilmente essa alta sociedade vai mudar a sua maneira de se proceder, consegue entender? A única coisa que vai mudar uma alta sociedade que mal se procede ou que está edificada sobre um sistema ruim, tá? É a vingança de Deus, tá? Quando esse sistema está se procedendo de maneira ruim. Consegue entender? Ok? E eu tenho falado, inclusive nesse vídeo mesmo, tá? Sobre a questão de uma alta sociedade movida por oráculos, tá? De demônios. Consegue entender? Então essa é uma das razões principais, tá? Porque o mundo ele se manifesta sobre um mau sistema. Por quê? Porque a alta sociedade se originou e perpetua, tá, suas ideias, sua estrutura sob oráculos de demônios, ok? E esses oráculos de demônios colocam a sociedade numa engrenagem que funciona harmonicamente, tá? Destruidoramente, tá? Para benefício de criminosos, tá? Criminosos se beneficiando para que a alta sociedade no final venha a ser beneficiada. Então, ainda introduzindo, eu quero falar sobre as pessoas, tá? Que fazem parte da alta sociedade. Eu já falei em outros vídeos aqui recentemente mesmo, tá? A respeito dos judeus, tá? A verdade sobre os judeus, tá? É exclusivo, tá? Só quem está falando sou eu. Quem falou no mundo inteiro sou eu. Os judeus, tá? Eles na verdade, eles não são controladores do mundo, tá? E eles não se originaram, não foram, eles foram agregados, você consegue entender? Os judeus é um grupo completamente independente, tá? Da alta sociedade internacional. Eles só se tornaram controladores no mundo por causa da Segunda Guerra Mundial. Então eles foram agregados, tá? E eles são usados de linha de frente, tá? Para fazerem interesse destes oráculos de demônios, tá? Que estão juntamente com a alta sociedade. Você consegue entender? Então os judeus, é como se eu pegasse uma pessoa que estivesse se desenvolvendo num outro lugar. E no caso, como eu falei, a Segunda Guerra foi uma conspiração para derrubar o poder deles e agregar eles. E aí eu falasse assim, ó, eu vou colocar, você vai ser beneficiado para ficar na parte mais alta. Só que você vai trabalhar sobre estes oráculos de demônio. E isso vai beneficiar vocês. E aí então os judeus são usados como uma linha de frente para fazerem isso daí. E eles trabalham com a parte de conspiração, tá? E magia negra no mundo. Consegue entender? Ou seja, as pessoas que estão de frente dos judeus, assim, falar assim, são uma meia dúzia de pessoas, tá? Que ou estão mal intencionados com esses oráculos de demônios, tá? Vou colocar 50% estão mal intencionados com esses oráculos de demônio, vendo isso como muito viável a favor deles, tá? E os outros 50% estão como que dentro dessa situação e trabalhando a favor disso daí. Mas a sociedade judaica, os judeus mesmo, assim, o povo judaico, eles na verdade não são culpados por isso. Eles são doutrinados a se beneficiarem desse esquema. Você consegue entender? Então, por que eu estou falando sobre os judeus? Porque também, tá? Os herdeiros, tá? Os herdeiros
dos impérios, tá? Eles também não controlam os impérios, tá? Eles na verdade são movidos tanto pelo grupo de pessoas como pelos costumes e por esses oráculos de demônios a se posicionarem assim. Por isso que eu penso, tá, que é possível originar uma nova alta sociedade. É possível, mas como eu falei, quando um grupo percebe que as suas razões estão bem estruturadas, a única coisa que vai derrubar eles é o juízo de Deus, ou então, sendo eles assim inocentes ao ponto de essa peste continuar, eles vão ser julgados no dia do juízo, tá? E então eles vão ser condenados. Consegue entender? Então esse é o comentário que eu faço, tá, a respeito do mau esquema quando procede de uma alta sociedade. Mas vamos analisar que é possível que esta alta sociedade esteja interessado, tá, em um novo sistema, tá, em um novo esquema para que as coisas funcionem no mundo. Então eu acredito que eu seria uma peça importante, tá, para sugerir e trabalhar a favor disso daí, ok? Significa que o projeto seria uma nova alta sociedade e uma das prioridades é a destruição ou a eliminação e a retirada completa dos oráculos de demônio, ou seja, desassociar a alta sociedade com a ideia de demônios, consegue entender? Considerando que esta alta sociedade se originou com o oráculo de demônios, perpetua doutrina de demônio e todas as situações envolvem essa coisa de demônios, como eu falei aqui do exemplo dos judeus, tá? Consegue entender? Então, o que eu estou querendo falar ainda também? Por exemplo, já fiz o exemplo, a citação da casta dos famosos do cinema, por exemplo, cinema americano, né? Os atores do cinema americano, eles têm uma influência que vai além do fato de eles serem simples atores. Ou seja, há um tempo atrás, os atores eles até pegavam um pouco essa influência, sim. Os atores dos anos 80, 90, eles tinham uma influência que era um pouco maior do que o fato de serem simples atores. Mas isso, os atores hoje em dia, os atores da nova geração, eles têm menos fama, ou seja, eles não são tão notáveis quanto os artistas de antigamente, mas eles têm uma influência muito maior, até 10 vezes mais do que os atores antigos. E a razão disso daí, se você sabe que tem algum vagabundo espionando esse aparelho aqui agora, você marca todos eles, tá? Que eu já falei que o meu trabalho aqui é patrocinado, tá? Eliminar todos eles, tá? Ok? Preste atenção. Então, significa que eu considero que 50% desses atores são inocentes nisso daí. Você consegue entender? Eles tanto nasceram não somente assim aqueles que foram cultivados com essa doutrina, mas a sociedade mesmo americana que é contaminada por magia negra, tá? Cultivou pessoas, tá? Que raciocinam esses oráculos de demônio, esses simbolismos nojentos, tá? Por uma tendência natural, tá? Porque, por exemplo, aqui no Brasil tem uma casta nojenta de pessoas que já está acostumado com esses costumes nojentos, tá? Do olho do cu de Horus, dos símbolos de magia negra, tá? De toda essa magia negra. Mas muitas pessoas não sabem. Por exemplo, eu comecei a ser vitimado por isso daí, a observar que existe uma perpetuação muito grande de magia negra, justamente sendo vitimado por isso daí. Porque se eu não fosse vítima de uma conspiração, nem ia saber que existe, tá? Uma apreciação tão grande, tá? Pelo cinema americano, pelas pessoas, por prática de magia negra. É uma coisa que eu descobri sozinho, tá? E por isso que eu estou ensinando para você. Eu sou a única fonte, tá? A única pessoa que tem mostrado isso para você, tá? Por exemplo, outras pessoas que mostram isso para você, eles buscaram doutrinação de outra pessoa, eles vêm de costumes americanos, então eles já sabem disso daí porque eles fazem parte de cultura americana. Eu não, eu experiência completamente sozinho. Então, eu vejo que, falando da alta sociedade, tá? A questão dos oráculos de demônios, tá? E um grupo de pessoas, tá? Mal intencionados que subiu a alta sociedade, ou então que a alta sociedade originou essa casta de pessoas mal intencionadas. Seria que é necessário tirar essas pessoas aí, tá?
E essas pessoas que eu considerei como inocentes dentro dessa situação, essas pessoas teriam mais preeminência, como eu falei aqui, por exemplo. Então eu citei, por exemplo, citei 3 exemplos. Eu citei os judeus, tá? Eu citei, não colocando que os judeus são primazia, não, tá? Eu estou colocando que os judeus, eles estão ali. Então foi de interesse colocar eles. E eu falei que uma das intenções é colocar os judeus de linha de frente, tá? Consegue entender? É até uma má intenção, mas eles são beneficiários disso daí, tá? E também a sociedade judaica civil, ou seja, os judeus, né, a nação de Israel, eles na verdade não são todos envolvidos com a alta sociedade. Consegue entender? Somente o pessoal rico, o pessoal mais alta sociedade mesmo, né? Que são eles que no caso estão na parte de controle, né? Eu vou encerrar esse vídeo em 15 minutos e vou completar com mais um de 15, tá? Preste atenção. Então, considerando, por exemplo, citando esses 3 exemplos, uma casta imperial que na verdade não é tão maliciosa quanto esses oráculos de demônios, 50%. Uma casta de judaicos, considerando as situações que estão dentro de judeus, que não seja tão maliciosa quanto esses 50%, não dando primazia a judaicos, consegue entender? Eu estou só falando porque os judaicos representam, tá, essa parte de alta sociedade. E uma casta de atores, como eu falei, que são 3 exemplos que eu estou dando de pessoas que estão posicionadas em alta sociedade. Os atores também estão posicionados em alta sociedade. 50% de atores que não têm as más intenções desses oráculos. Na verdade, eles caminham a favor disso daí. Isso daí tem o poder, tá, de gerar uma nova alta sociedade. Você consegue entender? Então, eu citei, significa pessoas que estão na alta sociedade, tá, mas que teriam a boa intenção de tirar essas pestes, tá, dessas doutrinas malditas, tá, da alta sociedade. Então, com esse grupo aí, e um concílio e uma movimentação por parte deles, se for possível, que eles tirem fora os mal intencionados, tá, e que eles modifiquem essas coisas e que eles dêem um jeito de tirar fora esse pessoal aí, tá, eles tomarem uma posição, tá, de assumirem no interesse de tirar as práticas de demônios. Em outras palavras, a abolição do olho do cu de Horus. Isso é uma prioridade, tá? A abolição, tá, disso daqui. Pronto, falando da parte da alta sociedade. Sim, aí sim uma originação de uma alta sociedade. Considerando um propósito que possa modificar o mundo inteiro. Você consegue entender? Ok? Porque aqui a gente está falando de um propósito potencial para mudar o mundo inteiro. Enquanto isso não acontecer, tá? Isso eu venho falando desde 2019 aí, tá? Em vídeos aí, falando muitas vezes, tá? Vídeos que até já perdi já, mas que eu cansei de falar isso daí. Sem essa modificação que comece lá na parte de cima mesmo, tá? Qualquer outra estratégia vai se estruturar somente de baixo para cima ou independente disso daí. Como eu tenho falado sobre o projeto da minha empresa. Significa que no caso a minha empresa vai originar um alicerce por fora de tudo isso daí. Consegue entender? Até mesmo pessoas que estão envolvidas numa mediação com isso daí, para tirar fora toda essa peste do meu perímetro, tá? E eu poder frutificar somente um grupo independente, tá? E agir com diplomacia para a sociedade civil ou para a sociedade de alta sociedade que se interessa por esse tipo de raciocínio, mas considerando fora. Pronto, agora eu quero guardar bastante segredo a respeito desse propósito, tá? Agora, o propósito na parte de baixo, que agora eu vou falar sobre a parte inferior desse esquema, ou seja, tudo que diz respeito da extremidade mais baixa da alta sociedade para baixo, tá?